Ok? Bom dia, gente. Tudo bem? O povo da fotossíntese já se aninhou aqui desse lado, né? Já percebi. Todo mundo procurando o solzinho para fazer fotossíntese. Tá certo. Muito bem. Tudo bem, dona Yara? Que bom. Muito bom. Sejam todos bem-vindos nesse domingo frio e de feriado prolongado. Então, quem veio hoje de manhã aqui é guerreiro, certo? Uma salva de palmas para os guerreiros, então. Isso aí, certo? Muito bem. São guerreiros. Vim aqui num domingo de manhã, frio, no feriado prolongado, é só guerreiro que faz isso, né? Amor a Cristo, isso mesmo, tá certo. Vamos orar então e entregar essa manhã nas mãos do nosso Deus e pedir para que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, tá bom? Williams, já que você está tão pertinho de mim, você ora para nós. Querido Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo que o Senhor nos traz aqui à igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa semana tem sido uma semana puxada, mas uma semana que, sob a Tua graça, nós podemos estar aqui. Pedimos para que o domingo de hoje nós possamos ouvir a tua palavra, Pai, e aprendermos um pouco mais sobre ela. E também pedimos, Senhor, para que o Senhor traga nossos jovens de volta, em segurança, protegendo-os na estrada, e que eles possam ter aí uma boa manhã também e voltem em segurança. Essa é a nossa oração, o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês viram a voz dele? Coisa maravilhosa, né? Dá até um aquecimento no coração. Quando o Williams fala assim, pedimos para que as crianças voltem em segurança. O William me judia nas aulas. Então eu não perco a oportunidade para judiar ele na igreja. É o meu momento mágico. Muito bem. Estamos estudando a respeito da vida de Cristo, certo? Sim ou não? Vocês lembram disso, gente? Já faz uma semana desde a última aula, né? Vai chegando uma certa idade, a gente já não vai lembrando direito das coisas, né? Hoje de manhã eu estava saindo de casa, aí eu falei assim, eu estava com uma blusa só. Aí eu falei assim, eu estou com medo de passar frio. Aí eu falei para o Timóteo, aí eu repeti uma frase da minha mãe. Quando você começa a repetir a frase dos seus pais, é porque o negócio não está bom, certo? Aí eu virei e falei assim, velho assim, velho começa a passar frio, não fica velho, filho. Certo? Ai, meu Deus, que triste, né? Certo, Mateus? É triste isso, cara. Tá vendo? Você vai ficar velho também, fica tranquilo. A idade chega para todo mundo. Já tá, né? Faz toda a diferença, né, dona Yara? Tá certo. Exatamente, né? Então vamos ficar velho mesmo, certo? É isso aí. Vamos festejar a velhice, certo? Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar, veja, nós vimos todo o panorama geral, né? Deus preparando o mundo, a chegada do Senhor Jesus, o início do seu ministério, ainda fazendo o recrutamento dos primeiros discípulos, fazendo um milagre para os discípulos. Depois a gente vê o ministério crescente, o Senhor Jesus atinge o auge da popularidade, daí todo mundo já conhece Ele, e agora nós vamos entrar nos momentos finais, que é o momento da oposição. E a gente vai entender como que essa oposição, ela começa a se levantar no meio desse contexto geral. Então, olha só, para te ajudar a lembrar aí, ó. Então, a gente tem lá no primeiro ano do ministério, os eventos iniciais, o primeiro ministério que acontece lá na Judéia. Depois a gente vem
Deixa eu ficar aqui para não sair da câmera ali. O segundo ano, aonde ele atinge, então, a popularidade, o ministério muito mais abrangente, alcançando multidões e multidões de pessoas. Aí esse primeiro período acontece na Galileia e depois ele expande para a Galileia toda aí no seu período central, mas ele permanece aqui, então ele sai da Judéia, vai para a Galileia, e agora a gente está chegando aqui no terceiro ano, e aí é a hora que começa a se levantar a oposição. Até aqui, até este momento, ó, é veieira. Parou de funcionar, que triste. Acabou a bateria. Volta para mim, Kátia, por favor. Aí, uai, engraçada. Bom, vamos ver. Às vezes deu uma travadinha. O computador também está veinho, né? E está frio, né? Daí trava mesmo. Até aqui, gente, até esse momento aqui, ó, Jesus está trabalhando firme na vida dos discípulos, né? Ele está formando toda a teologia dos discípulos, ele está formando, está trabalhando no caráter deles, está ensinando eles a lidarem com as dificuldades, está fortalecendo a fé dos discípulos no momento da popularidade. Agora, aqui é que começa a vir, ó, agora funcionou, você viu? Aqui que começa a vir, então, a prova de fogo, o momento mais importante. Nós vamos trabalhar hoje aqui, tá? E as próximas aulas vão trabalhar esses momentos finais, tá bom? Mas quando a gente fala de oposição, e eu fiquei pensando aqui, poxa vida, né? Como tentar explicar a oposição? A gente em casa tem uma brincadeira que a gente gosta de fazer com as crianças quando está em restaurante ou em lugar assim que não dá para você ficar fazendo muita coisa, ficar todo mundo sentado, né? Eles gostam muito de brincar daquela guerrinha de polegar. Vocês já brincaram de guerrinha de polegar? Não, nunca brincar de guerrinha de polegar? Williams, vem aqui de novo. Williams, poxa vida, esse é meu menino. Certo? Isso, exatamente, bem assim mesmo. Você já brincou de guerrinha de polegar, certo, Williams? Certo? Então, guerrinha de polegar tem uma regra que você tem que seguir. Né? Primeiro, você tem que ajustar a posição, porque você só encaixa os dedos assim, ó, tá? E aí, calma, você já está muito avançado. Calma que eu estou explicando como é que é a brincadeira. Só um minutinho, senão eu não brinco mais, certo? Então, vamos lá. Então, você tem que, cada um coloca um dedo de um lado e você tem que contar até 3. Então, é 1, 2, 3. Aí está valendo, certo? Então, a brincadeira é tentar pegar o dedo do outro de tudo quanto é jeito, sem ficar mexendo o corpo desse jeito, tá? O Williams está trapaceando, isso não vale, certo? E aí você tem que... E nós vamos ficar aqui o tempo da manhã inteira, até pegar. Aí, ó. Certo? Essa brincadeira, gente, ela é fantástica para você fazer com criança. Porque você pode ficar horas, se for num lugar que demora muita comida, pode ficar um tempão brincando. Certo? Só que quando a gente brinca com criança, é engraçado, porque o dedo da criança é pequenininho, né? E o dedo da gente é grande. E eles ficam irados com isso. Porque ele se contorce, você viu o William se contorcendo ali, a criança, então, ela se contorce de tudo quanto é jeito. Ela se mexe de um lado, se mexe do outro, e ela faz de tudo para tentar pegar o teu dedo. E é interessante essa brincadeira, porque o grande lance aqui é a resistência que um faz diante da pressão que o outro exerce sobre ele. Certo? Então, como a criança é menor, o esforço dela é muito maior. Não é isso? Certo? O esforço é maior da criança. Porque o dedinho dela é menor e ela tem menos força. Então, ela faz muita força. Agora, aquele que exerce a autoridade, que é o mais forte dessa brincadeira, ele se sente confortável. Não é assim?
certo? Toda brincadeira que você for fazer com a criança, você vai se sentir muito mais confortável. Você é o adulto, né? Além de você ter controle melhor dos seus movimentos e ter mais força, você sabe que a brincadeira já está ganha. Não é isso? Às vezes você até deixa ele ganhar uma ou outra vezinha, só para, né, manter a paz e a tranquilidade, certo? Só que a criança ela continua tentando mais vezes. O fato é que aquele que exerce autoridade tem uma tendência natural a se aproveitar disso. E nós vamos entender agora como que as autoridades estabelecidas começam a levantar a oposição contra aquele movimento que Jesus estava fazendo. Veja, a gente vem do momento de auge de popularidade, certo? Jesus aqui é reconhecido por todo mundo. Não tem quem não conheça Jesus nesse momento. Andando, fazendo milagres, alimentando multidões, né? Arrastando aquele mundo de gente junto com ele. Ele começa, quando ele está no momento alto da popularidade dele, ele começa a ter que sair escondido pelos cantos, porque as pessoas vinham igual enxame de abelha em cima dele. Tem vários momentos de milagres que Jesus faz. Lembra da mulher que tinha fluxo de sangue? Ele está passando e alguém encosta na veste dele. Ele fala assim, alguém tocou em mim. Ele não conseguia, era tanta gente que ele não conseguia ver quem estava próximo dele. De tanta gente que existia. Agora você imagina, vamos fazer o papel de enxergar o outro lado dessa história. Os líderes da época. Certo? Então, até ontem, os saduceus, fariseus e aquela coisa toda, eles eram o reconhecimento máximo de autoridade no meio do povo. As pessoas ouviam eles, as pessoas seguiam eles. Agora, imagina que você começa a perder os seus seguidores para alguém que está sendo... que surgiu do nada e começa a levantar multidões para segui-lo, como que os caras começam a se sentir? Percebe? O contexto que está se formando? Os caras estão de todo jeito tentando pegar Jesus em alguma coisa. É a brincadeira do dedão, né? Vamos ver, se ele vacilar, se ele se distrair, eu pego ele nessa. Se ele, né, falar uma bobagem, eu pego ele nessa daqui. É a brincadeira do dedão. Então, eu vou ficar o tempo inteiro esperando uma oportunidade ou uma distração para pegá-lo. Então, vamos lá. Jesus... sumiu. Tá bom. Eu vou seguindo aqui. Se o computador ressuscitar lá, a gente segue aqui em frente. Eis que vem, breve sobre as nuvens dos céus. Aí, mais um, vamos passando. Agora dá para passar aqui, né? Vamos ver. Eu tenho que falar menos e mexer mais o computador para não dormir, né? Tá frio, tadinho, tá cansado. Olha só. Primeira oposição que Jesus enfrenta é a oposição por parte das autoridades. Quem eram as autoridades? Fariseus, saduceus, escribas e o sinédrio. Os caras estão com os nervos à flor da pele. Quem é esse cara aí? Tá? Quem é esse cara aí? Depois a gente tem o povo. Lembra a multidão que estava seguindo Jesus? Agora ela começa a abandoná-lo. E Jesus começa a ficar só ele e os discípulos. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 6. João 6,60. Vamos entender por que o povo está deixando ele. E é bem clássico isso. Acharam aí? Sim?
Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aqui é o momento em que o povo começa a apanhar, porque Jesus agora começa a ser duro no seu discurso. Então, enquanto eu estou recebendo, olha só, tá? Enquanto eu estou recebendo, a bênção está vindo, o milagre está vindo, está tudo bem, está tudo legal, está tudo maravilhoso. Deus, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso, levanta a mão e tal, e aquela coisa toda, né? Não, vamos lá, vinde a mim que está cansado, eu estou cansado, sobrecarregado, eu vou até Jesus. Aí quando a palavra começa a confrontar com o pecado, mas você está em pecado, você está em adultério, você está mentindo, você está enganando, você está roubando. Não, e daí não, né? Aí, né? Esse papo aí ficou esquisito, porque Jesus não é assim. Jesus dá comida, Jesus cura nós, Jesus faz coisa maravilhosa. Então, enquanto eu estou recebendo, tá legal, certo? E um conta para o outro, não é assim? Quando eu era criança, há pouco tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu morava em São Paulo, e na época de eleição, os políticos, eles davam dinheiro para as crianças, para você distribuir, fazer a panfletagem, tá? Hoje, se pegar um negócio desse, dá mó zica, né? Mas naquela época era mais aberto. Hoje não que isso não aconteça, porque continua acontecendo, mas aquela época era mais escancarado, né? E eu lembro um dia que eu não ajudei na eleição, mas os amigos vieram e falaram assim, tem um cara que está dando dinheiro para quem ajudou na eleição. Eu falei assim, eu ajudei na eleição. Eu estava lá, firme e forte com vocês. Vocês lembram? O cara lembra, cara, vamos lá, nós vamos contar para ele que você estava junto. Eu fui, o cara me deu dinheiro. Ó, que beleza, não distribuiu um folhetim, mas ganhei dinheiro, depois fui no fliperama, gastei tudo no fliperama. Faz tempo essa época do fliperama, né? Quando a esmola é demais, um conta para o outro. E a gente se muvuca em cima da história. Não, vamos lá que nós vamos ganhar. Certo? Então, o levantamento da multidão acontecia porque um falava para o outro, mas Jesus está fazendo milagre, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita gente foi meio que no embalo, não sabia nem direito o que estava acontecendo. Estão falando que é legal, nós vamos lá para ver se é legal. Certo? E aquela multidão em volta de Jesus, e Jesus fala, agora está na hora de eu começar a mudar o discurso aqui. Ó. O negócio é o seguinte, vocês estão em pecado, vocês estão se esquecendo de Deus. O discurso de Jesus começa a ser mais duro. E aí, quando começa a bater, deixa de ser legal. E o povo começa a fazer o quê? A abandonar Jesus. Essa é a diferença do evangelismo pela verdade e a consciência do pecado, do inferno e da sua condição, e aquele evangelismo de Deus é amor, porque Deus ele é amor, mas Deus é um Deus justo. Ele é o justo juiz. Então, muitos são atraídos pelo discurso de que Deus é amor e de que a sua vida será transformada e de que tudo vai dar certo. Até a hora que o cara senta na igreja e é confrontado com a realidade do seu pecado. Aí deixa de ser interessante. Não, isso eu não quero saber, eu vou embora. Então, o que aconteceu lá no início, continua acontecendo até hoje. Certo? Então, o povo começa a abandoná-lo. E nós temos aqui, quando Jesus vai para o centro do confronto, lá em Jerusalém, ele fica ali por 3 meses. E ali ele corre, então, o risco por causa da confrontação entre o Senhor Jesus e os judeus. Quando Jesus vai para Jerusalém,
tudo começa a mudar. Porque ele vai para o centro do negócio. Ele vai aonde as coisas aconteciam. Ele vai para, literalmente, a boca do leão. Era onde os caras estavam, e ele precisava ir para lá. Nós vimos isso a respeito das profecias, a entrada do Senhor Jesus, tudo isso era profecia que estava agora acontecendo em Jesus, e ele indo para o centro de Jerusalém, e ali o levante começa a ficar muito mais intenso. A oposição, então, ela começa a crescer, e começa a crescer fortemente. Só que ela começa de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Ela começa na família. Olha só que interessante. Abre a sua Bíblia aí. João 7, de 1 a 9. Olha só. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, essa festa aí, ou também conhecida como a festa dos tabernáculos, era a festa em que o povo comemorava a saída lá, a peregrinação do povo no deserto. Tá? Então, existia uma festa que celebrava isso, e eles estavam celebrando isso. Tá? Mas, ao se aproximar a festa judaica do tabernáculo das cabanas, e festa, vocês sabem como é que é, né, gente? Festa junta gente, certo? Festa, né? Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Olha o que os irmãos de Jesus estavam pensando. Não, você quer ser um cara popular. Você quer ser o superstar aí da história. Então, você tem que se aparecer. Então, Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Veja, Jesus está dizendo: o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Os que estavam junto, os irmãos de Jesus, que viram, que ouviram tudo desde o começo, não criam nele. E a visão deles é: não, você quer ser um superstar, então você tem que ir aonde o povo está, porque é lá que você vai ser reconhecido e ovacionado. Mesmo diante de todas as palavras do Senhor Jesus, mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha ensinado, tinha feito até aqui, os irmãos dele ainda não tinham crido nele. E Jesus diz: ainda não, porque o meu tempo não chegou. Ele vai chegar, mas ele não chegou ainda. Então ele começa a ter as primeiras oposições dentro de casa. Aliás, Jesus diz isso na sua primeira pregação. Lembra? Ele diz assim que qual que é a palavra que ele usa? O profeta não é bem-vindo na sua própria casa. Né? Ele não era reconhecido nem dentro de casa de quem era ele. Lembra das palavras do primeiro discípulo, o Natanael?
pode vir alguma coisa boa lá de Atibaia? Não, desculpa, não é Atibaia, é Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, a falta do entendimento de quem era Jesus, mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha, daquilo que eles tinham visto, e ouvido, tá? Muito bem. Então, seus irmãos aí, não estavam entendendo quem era ele. Aí nós vamos lá para Jerusalém, e aí então começa-se a festa dos tabernáculos. Então acompanha comigo aí, versículo 10 a 13. Ainda em João 7. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, olha só, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então, olha só o ambiente em que a coisa se encontra. Os caras esperando Jesus. Cadê ele? Aonde ele está? Certo? Os caras com sangue nos olhos. Né? E falam assim, não, nós vamos... Aí uns diziam, não, ele é joia. Outros falavam assim, não, esse cara é um fanfarrão. A multidão estava inflamada e sendo inflamada. Certo? Porque quando você começa a querer levantar oposição, a primeira coisa que você precisa fazer é angariar o quê? Seguidores. Certo? A gente tem feito devocional em casa. Estamos agora terminando quase que 2 Samuel. E estamos... Só ontem, Absalão morreu. Tá? Porque ele demorou um tempão para morrer. Coisa de doido, né? Esse negócio de fazer devocional demora para as coisas acontecerem, né? Absalão morreu ontem. Mas é interessante a história de Absalão. Porque, com a intenção de ganhar o trono, Absalão vai angariando primeiro seguidores. Não, o rei não tem tempo, mas olha, se vocês vierem falar comigo, eu escuto vocês, porque o rei não tem tempo de ouvir. Pode vir conversar comigo, eu sou um cara legal, eu sou joia, eu sou gente boa. Vocês acham que era diferente o que estava acontecendo aqui? Mesma coisa. Né? A sem-vergonhice acontecendo debaixo dos panos, sem ninguém ver, no oculto, no escondido, porque aquilo que é feito errado, a gente não faz abertamente. A gente faz escondidamente. Certo? Quando você quer passar a perna em alguém, você não vira para o cara e fala assim, eu vou passar a perna em você, cara. Eu vou passar a perna em você. Não. Você vai, né, montando apoiadores para você poder, então, levantar a oposição. Certo? E era isso que estava acontecendo aí. Tá? Então, olha só, apesar de todas essas ameaças, Jesus vai ao templo e passa a ensinar. Versículo 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu, lembra que ele estava escondido, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então, olha só, agora eles estão fazendo uma comparação entre Jesus e a referência. Qual que era a referência? Os escribas, os fariseus. Não, os caras falam porque eles têm conhecimento. Mas quem é esse homem que não aprendeu nada e está falando com tanta sabedoria sem ter estudado nada? Então, agora eles começam a fazer um paralelo, um comparativo das autoridades que existiam, instituídas na época, com Jesus. O que vocês acham que isso vai gerar naqueles os estudiosos? Percebe que isso não é diferente nos dias de hoje?
A mesma coisa, gente. As histórias, elas ficam se repetindo. E aí você tem reações contraditórias. Alguns ficavam maravilhados com o ensino e outros queriam prendê-lo. Então, aqueles que estavam dispostos a aprender, ouviam e diziam: que palavras maravilhosas são essas? E do outro lado, aqueles que diziam: quem é esse cara que está falando aí? Quem é esse bocó que está dizendo aí? Esse cara aí está querendo o quê? Pegar nosso lugar? Está querendo assumir a nossa posição? Está querendo colocar o povo contra nós? A mentalidade dos caras, ao sentir que a sua posição, o seu prestígio, o seu respeito, o seu status está sendo diretamente ameaçado. Ah, gente, o homem, quando é ameaçado, faz coisas que a gente nem imagina. E é capaz de fazer coisas das quais a gente nem imagina. Pois bem, veja só o ministério que Jesus começa a fazer, mesmo diante de toda essa confrontação. Em João 8, de 1 a 11, eu não vou conseguir ler todos os textos, tá, gente? Porque é bastante coisa, tá? Mas os textos mais centrais eu vou buscar me focar, tá? João 8, já está criando o livro da Bíblia, né? 1 Jesus, João 8, de 1 a 11, Jesus perdoa a mulher apanhada em flagrante adultério sem desmerecer a lei de Moisés. Gente, pensa, tá? Pensa aqui junto comigo. Os caras que são protetores da lei, são os juízes da história toda aqui, são confrontados com Jesus de uma forma tão dura a respeito do seu pecado, porque a confrontação de Jesus, nesse caso aqui, mais do que em relação ao pecado da mulher, que ela sabia que estava errada, era aqueles que achavam que eles estavam certos. Perceberam? A mulher tinha consciência do pecado dela, mas os caras não tinham consciência do erro deles. Quando eles são confrontados com o pecado, aquilo vai acendendo mais ainda a incomodação. Gente, ninguém gosta de ter a ferida tocada. Dói, certo? Quando você se machuca e você tem que limpar, eu acho que um dos piores machucados que tem, além da queimadura, que deve ser um negócio terrível, né? Eu já me queimei, mas não severamente, é quando você cai e se rala, certo? E você rala num chão de brita. Tá sentindo a dor aí? Eu vou fazer esse negócio doer, certo? Isso, vai sentindo a dor junto comigo, tá bom? Você não cai só, você não dá só uma raladinha, você rala de verdade, vai arrastando, assim, na brita, certo? Vai misturando resto de pele com sangue, com areia, com pedra, certo? Tá sentindo a dor aí? Tá sentindo ou não? Não está sentindo, então vou arrastar mais um pouquinho, tá bom? Para você sentir a dor, certo? Já deu. Tá bom. Agora vamos limpar isso aí, certo? Né? E agora que vai doer. Até ali não estava doendo tanto. Estava intenso, você nem estava sentindo adrenalina 1000. Agora que a adrenalina baixou, nós vamos limpar esse negócio aí, certo? Então, a gente começa primeiro jogando uma aguinha, né? Certo? Só que não sai tudo com a aguinha, e já está ardendo, né? Certo? Você tem que limpar com gás esse negócio aí. Tem gente que gosta de limpar com algodão, que é muito pior, porque fica os pelinhos do algodão no machucado. Tem que limpar com gás, tá? Cada vez que você mexe na ferida, você lembra da ferida, certo? Jesus está cutucando no ego desses caras. Como que vocês acham que eles estavam se sentindo, gente?
Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, com o nosso erro, como que a gente se sente? Ninguém gosta. Se alguém gosta, levanta a mão e fala assim, é uma delícia, eu gosto de sentir essa dorzinha, boa. Né? Ninguém gosta. Quando você é confrontado com o teu pecado, com o teu erro, com aquilo que você está fazendo de errado, dói, machuca, você sente o incômodo, aquilo gera uma insatisfação dentro de você, aquilo chega a ponto de virar quase que uma ira, porque está mexendo aí, para de mexer nesse negócio. E Jesus está tocando nas feridas. Lembra João 8, quando Jesus diz, eles se incomodam porque eu estou falando a respeito do mal que eles têm feito? Isso vai acontecer em João 8, 12, 59, quando Jesus tem uma discussão dura com os judeus, apresentando-se como Deus. Gente, ali os caras já estão pirando. Quem é esse cara que acha que é Deus? Depois Jesus cura um cego de nascença, desqualificando a teologia farisaica. E lá em João 10, 19 a 21, ele apresenta-se como bom pastor, enquanto ele diz que os fariseus são lobos e ladrões, porque vocês enganam, roubam e matam. O discurso de Jesus agora é duro, é firme, é uma confrontação direta ao pecado, uma confrontação direta ao pecado. Em todo o tempo, nós encontramos o Senhor Jesus tratando os seus opositores com firmeza, não se deixando intimidar e nem arredar de seu ensino e de seu propósito. Jesus não perde o foco. Não é porque a pressão levanta, não é porque a popularidade diminui, que Jesus deixa de ser quem Ele é. O Senhor Jesus não barganha com o pecado. Não tem conversa com o pecado. Pecado é pecado e é tratado como pecado. Com Jesus não tem conversa fiada, não tem negociação. Fez errado, será confrontado pelo seu erro. E é esse o ensino que Jesus traz para a nossa vida. Eu falei para vocês a respeito da devocional que temos feito. Tem sido incrível ver a forma como Deus lida com o pecado. O pecado de Saul, o pecado de Davi e as consequências. Um homem segundo o meu coração, sim, é um homem segundo o meu coração, mas isso não significa que ele pode fazer o que ele quiser. Porque fez errado, vai pagar. E o cara está sofrendo. E eu estou nessa sofrência dele já faz uns dias já, hein? E não terminou. Davi ainda está sofrendo lá. Lá em casa a gente demora, né, as coisas. Demora o sofrimento. Demora o tempão. Mas com Deus é assim. E Ele toca na ferida. E Ele confronta você e eu com os nossos pecados. Que é para transformar o nosso caráter e a nossa vida. Porque é assim que se faz seguidores verdadeiros dele. Vamos parar e tomar um cafezinho e a gente volta já já com a nossa programação normal. Muito bem. Vamos voltar? Nós paramos aqui, Jesus estava confrontando os pecados do povo, certo? Em especial das autoridades.
E aí, a gente parou e foi tomar um cafezinho, certo? Agora, no retorno do cafezinho, ó, vocês viram? Mudei agora, assim que faz para mudar, ó. No retorno do cafezinho, o confronto continua, gente. Não acabou. Vocês acharam que tinha acabado só por causa do café? Não, o café não é assim. O café é um momento da gente conversar, certo? Mas quando a gente volta do cafezinho, o confronto está lá, igual louça do dia seguinte. Você vai dormir e deixa a louça lá. Você acorda no outro dia, você acredita que a louça ainda está lá? É um negócio louco, né? Eu estou tentando entender isso. Por que quando eu acordo no outro dia a louça está lá esperando? Certo? Muito bem. Mas eu tenho uma lava-louça boa chamada Timóteo. Ele acorda mais cedo que todo mundo e lava a louça. Só de final de semana. Tá? Tem um timer lá. E só o café da manhã. Ou melhor, a louça do dia anterior. Depois, durante o dia, é uma novela. Não funciona direito. Está meio quebrado, sabe? Com defeito. Muito bem. Então, ó, retornando a Jerusalém na festa da dedicação, novamente, Jesus é interpelado pelos judeus. E aí é uma oportunidade para Jesus reiterar a sua divindade. Então, abre a sua Bíblia lá em João 10, ou como diriam os cariocas, João 10, 22. Acharam aí? Eu achei aqui. Olha só, João 10, 22. Celebrava a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Vamos lá, gente. Essa pergunta é para irritar o cabra, né? Certo. Depois de tudo que aconteceu, de tudo que houve, os caras perguntam: mas é você o Cristo? Jesus é muito paciente, gente. Eu já ia dar um de seu Saraiva. Não sou não. Eu fiz tudo isso aqui, mas não sou o Cristo, não. Eu já ia dar um de seu Saraiva. Ele não. Olha só. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Gente, você tem ou já teve animal de estimação, certo? Né? É interessante a reação do animalzinho quando ele escuta o dono, porque passa um monte de gente na porta da tua casa, né? Só que ele sabe quando é você, ele escuta você, ele conhece a sua voz, ele conhece o seu cheiro, ele conhece os seus tiques, os seus barulhos, tá? Até as dores da veeira tua, ele já sabe, quando dá aquela torcida no joelho, velho. Ele já te conhece, ele sabe. E Jesus está dizendo o seguinte: se depois de tudo isso que eu falei e fiz, vocês não me conhecem, é porque vocês não sabem quem sou eu. Vocês estão perguntando ainda quem sou eu. Eu preciso falar quem sou eu, depois de tudo aquilo que vocês viram e ouviram? Então, se vocês ainda não me reconhecem como Cristo, é porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as ovelhas escutam, elas sabem, elas reconhecem quando ele fala. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Gente, isso aqui é doutrina da salvação pura.
Fantástico, teologia da salvação. Isso é teologia pura o que Jesus está dizendo. Não existe perda de salvação. Teologia aqui, ó, escancarada. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todo, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Gente do céu, teologia aqui, ó, escancarada naquilo que Jesus está falando. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles perguntam, Jesus responde, daí eles pegam a pedra para apedrejar, porque ele está respondendo a pergunta dos caras. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Ai, ai, tadinho, né? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Gente, isso aqui é teologia de Cristo. Cristologia. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, a bibliologia, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmias porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Vai essa história aí até João 11:53. Gente, uau! Ouvir Jesus falando é incrível. É incrível. Jesus está ensinando teologia para esses caras aqui, ó. Está falando a respeito da salvação, está falando a respeito do pecado, está falando a respeito de Deus, está falando a respeito de Jesus. Percebe? Jesus está ensinando a Bíblia para esses caras. Quando Jesus confronta eles, Jesus está confrontando eles com a palavra de Deus. Os caras ficavam mais irritados ainda, porque não sabiam o que falar diante das palavras dele. E isso vai gerando um sentimento dentro do coração deles, de cada vez mais de ira, a ponto de querer pegar em pedras para apedrejá-lo. Os caras estão assim, sabe, com sangue nos olhos. Literalmente com sangue nos olhos. Bom, o que Jesus faz então? Vamos para o deserto. Jesus então se retira para o deserto. Versículo 40, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus ali. Não foi lá, no meio dos milagres, no meio dos eventos extraordinários, no meio da multidão. Quando Jesus se afasta de tudo aquilo, aqueles homens olham e entendem, esse é o Cristo. É ali, eu gosto dessa expressão, e ali creram em Jesus. Não foi no meio do palco, não foi no meio da multidão, não foi no meio do espetáculo, não foi no meio dos milagres, foi ali, quando Jesus sai de tudo aquilo, se afasta, e eu gosto disso, ele vai para o deserto. Porque a gente conhece Jesus, a gente conhece Deus,
não é quando tudo está bem, mas é quando a gente está no deserto. Quando a gente está no meio da dificuldade, da provação, da opressão. É ali, naquele lugar, que a gente conhece Jesus. Mais uma vez, reação contraditória. No versículo 45 de João 11, a gente tem a ressurreição de Lázaro. Tá? Aqui você vai ter toda a descrição da morte de Lázaro. Havia um homem, capítulo 11, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre os pés do Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa história de Lázaro, ela é demais. Ela é demais. Porque Jesus chora por Lázaro. Uma pessoa querida por Jesus. E dá para falar mais um tantão aqui, tá? Muito bem. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos passam a crer nele, e as autoridades religiosas de Israel, de novo, tentam matá-lo. Vai lá para o versículo 47, lá para o finzinho. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Olha as palavras desses caras. É típico palavra de gente que sente que o seu poder está ameaçado. Tá? Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão o nosso lugar como a nossa nação. Está vendo? Vai tirar nosso lugar. Vai nos tirar do poder. A gente que controla todo mundo aqui. Ele vai arrancar. Vocês já viram isso ao longo da história, né, gente? Certo? Lembra de Lutero? Quando o poder que estava centralizado na igreja e a forma como a igreja dominava o povo, Lutero então faz uma reforma em cima disso tudo, e aí o povo então começa a seguir Lutero e começa a abandonar a igreja, e aí tem todo um outro movimento. A história é incrível, tá? Tem todo um outro movimento que acontece por trás disso, um movimento terrível lá dentro da Inglaterra, porque o rei daí quer se aproveitar dessa história. Olha, lê a história e isso nunca muda. Essa história de querer estar no poder, de querer controlar as pessoas, de querer dominar as pessoas, isso não muda. Passa eras, vem eras, vão eras, e a história continua se repetindo em cima disso o tempo inteiro. E sempre, sempre, quando a gente olha para a palavra de Deus, o caminho é completamente diferente desse. Porque a autoridade maior está nas mãos do nosso Deus, poderoso e absoluto. Quando a situação se abate sobre a minha vida, sobre a sua vida, nunca se esqueça que nada está fora do controle de Deus. Nada. E é no deserto que Ele fala com você. Bom, Jesus então se retira para Pérea, que era nordeste da região judeia, e ele passa ali por 3 meses. E ali ele passa um bom tempo com os seus discípulos. É fantástico esse momento, porque Jesus agora se afasta para fazer um trabalho individual com essa turma aqui. Né? Você tem a ascensão, você tem a confrontação, Jesus se afasta disso tudo e fala assim: agora eu vou preparar esses caras. Agora eu vou dar arremate final.
Eles já viram tudo, já ouviram tudo, então eu preciso prepará-los, porque a última semana está chegando. Então era necessário esse retiro. Foi um retiro mesmo. Jesus se retira para trabalhar no coração deles, porque aquilo que ia vir ia ser pedreira. Então, se estava tendo perseguição, isso ia aumentar muito mais. Tá? E a gente, então, chega, por fim, na última semana. Tá? Então, como é que está dividido essa última semana aí? Ó? Então, você tem 3 grandes momentos. Tá? Você tem o ministério público, que vai acontecer aqui em Lucas 21, 37 a 38. Isso acontece no período de domingo a segunda. Tá? São dias muito ativos, pressão das autoridades e tudo. E Jesus mostrando a sua autoridade para o povo, dizendo, eu sou Deus. Depois, você tem um período aqui de terça a quarta-feira, que é o ministério que Jesus se concentra nos discípulos. Aí são dias ativos, aqui dias mais tranquilos, e aí você tem um período de compaixão. Jesus fala muito aqui, porque Jesus aqui está trabalhando no povo, e Jesus está trabalhando em seus discípulos. E aí a gente chega lá no finalzinho, na quinta e na sexta-feira, aonde Jesus, então, solitariamente vai se preparar para aquilo que está vindo. Tá? Aqui é um dia violento, um dia sangrento, é um período de submissão, e aqui Jesus não fala, quase nada, porque ele não precisava falar. O que Jesus ia fazer nesses últimos dias não precisava de palavras, só amor. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui então no ministério público? Aqui no domingo, a gente tem então a entrada triunfal de Jesus em Mateus capítulo 21, de 1 a 11. Então, a gente tem aqui a profecia de Zacarias 9:9 se cumprindo. Nós temos Jesus se estabelecendo como Filho de Deus, de acordo com aquilo que Deus tinha falado para Davi em 2 Samuel capítulo 7. Nós temos aqui a aclamação pública, é o Rei dos Reis. E de noite, depois de toda essa agitação à noite, Jesus volta para Betânia. Na segunda-feira, Jesus, então, demonstra a sua autoridade. Aí é Marcos 11, 12 a 19. Jesus, então, lembra, de noite, no domingo à noite, ele volta para Betânia. Na segunda-feira, ele retorna para Jerusalém. Então, ele sai de Betânia. Aí você tem aqui, Jesus com fome, procura comida, acha a figueira. Aí essa figueira não dá fruto, ele resseca a figueira. Ele expulsa os cambistas no templo. De noite, novamente, ele sai de Jerusalém e volta para Betânia. Na terça-feira, você tem um conflito pesado. Tá? Aqui, então, Jesus percebe, ó, durante o dia, agito, à noite ele vai para Betânia. Volta para Jerusalém, agito, à noite vai para Betânia. Na terça-feira, ele volta de novo para Jerusalém. Aí ele vai falar, vai dar um ensino sobre a figueira ressequida, lá em Marcos 11, que ele secou a figueira na segunda-feira. Na terça-feira, então, aqui ele vai falar sobre a figueira. Vai ao templo, a autoridade dele é desafiada. Ali ele ensina 3 parábolas dos 2 filhos da vinha e da festa das bodas. Os fariseus começam a procurar uma oportunidade, um pretexto para tentar prendê-lo. Aí eles vão falar, é lícito pagar tributo a César, porque aqui ele já está querendo colocar ele contra a autoridade romana. Pergunta sobre a ressurreição, aqui vai confrontar sobre as leis. Então, você estava falando aí das leis e tal, então qual é o grande mandamento? De novo, tentando pegá-la, ele vai falar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aquela coisa toda. Tá? De domingo até terça-feira,
o ministério do Senhor Jesus é público. Quando a gente chega, então, na quarta e na quinta-feira, Jesus agora está se preparando, descansando e se preparando. E ele está se concentrando nos seus discípulos. Enquanto isso está acontecendo, o Sinédrio está tentando achar uma forma de matar Jesus. Neste período, o Sinédrio começa a estabelecer o contato com Judas. Mateus 26, 1, 2, Jesus descansa e se prepara para a paixão e para a morte. E Jesus, então, se dirige ao cenáculo, nesse período aqui. Na semana que vem, nós vamos entrar na sexta-feira. E aí a gente vai ver a cena dos próximos capítulos. Certo? Que vai ser pesada, dura, muito dura, violenta e sangrenta. Então Jesus aqui está preparando o povo, Jesus está preparando os seus discípulos, e depois Jesus vai se preparar para aquilo que vai acontecer mais lá na frente. Muito bem. Conclusão, gente. Primeira coisa que eu queria trazer a você é o seguinte: quando o pecado é revelado, quando o pecado ele é colocado claramente, nessa hora, os opositores sempre vão se defender. É o instinto pecaminoso de autopreservação. Ninguém gosta de ser confrontado com o pecado. A primeira reação daqueles que realmente não estão dispostos, não têm o coração ensinável e não estão preparados para aprender, a primeira coisa é gritar: a mulher que tu me deste. Percebe? Quando o pecado ele é colocado de forma aberta, a primeira reação que a gente tem é de defesa. Isso acontece comigo, com você, acontece com todo mundo. Mas o coração da ovelha que ouve as palavras do Senhor Jesus é um coração que está sempre disposto a ser confrontado para poder mudar. Não seja duro. Não queira defender o teu erro. Quando o teu erro for colocado diante de você, esteja aberto e pronto para ser transformado e mudado. Porque é assim que Deus faz, gente. Não existe pecado oculto ou revelado para Deus. Lembra que o salmista diz: se eu subir no mais alto das montanhas, ou descer ao mais profundo do mar, ali o Senhor estará. Não adianta se esconder de Deus, porque Ele sabe. Deus vê tudo, Deus conhece o nosso coração. Então não seja como foram os judeus incrédulos, mas esteja com o coração pronto para mudar e ser transformado. Os falsos líderes e mestres, ao serem confrontados, se levantam com discursos enganosos para gerar confusão na cabeça daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Gente, são como lobos. Nós temos visto e ouvido tudo isso. Quantos as redes sociais, a internet, deu voz para esses caras todos. E eles falam baseado em suas próprias palavras. E o que é pior, as pessoas creem nessa baboseira toda.
Meu Deus do céu! Temos que ser como lá os crentes de Bereia. Quando você ouvir alguma coisa, abra a Bíblia e veja, faz sentido isso? Isso é válido para aquilo que você escuta na internet aí, que chega até o teu WhatsApp, ou seja lá o que for, como é válido para aquilo que é ensinado aqui. Porque se eu falar uma bobagem aqui, você deve me corrigir. Deve me corrigir. Tem que me ensinar. Porque eu preciso aprender também. Se o pastor estiver aqui ensinando e ele falar uma bobagem, ele tem que ser corrigido também. Porque é através da solidez da palavra de Deus que a igreja cresce forte, amadurece e dá frutos. Frutos só pode vir de uma planta madura, porque planta fraca, sem raiz, não dá fruto, gente. Então, cuidado com o que você escuta. Cuidado. Não vá de peito aberto. Ouça, não tem problema você ouvir, mas ouça questionando. Porque se a palavra é boa e é verdadeira, ela vai fazer todo sentido. Mas se a palavra estiver distorcida, ela vai ser uma grande mentira. O erro tem que ser confrontado com amor e firmeza, mesmo que você saiba que vai ter oposição. Não tenha medo de confrontar o erro. Comece com os de casa, mas confronte-nos. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, me confronta, gente. Pode não, deve me falar. Se eu estiver falando bobagem ou estiver fazendo alguma coisa de errado. O fato de saber que tem uma igreja que está junto comigo, me faz, na segunda-feira, pensar 4, 5, 10, 20, 1 milhão de vezes antes de fazer qualquer bobagem. Porque eu sei que vocês vão olhar e vão falar, e isso é importante para mim, isso é importante para você, isso é importante para nós. Porque é assim que a gente cresce. Mas fale com firmeza, e fale com amor, mas fale. Não se cale diante do erro. Não seja omisso diante do erro. Fale, o que tiver que ser falado, fale. Jesus não pensou 2 vezes para falar. Ele confrontou o pecado, porque precisava ser confrontado. O ministério de Jesus era mostrar o pecado do coração do homem, o amor que Deus teve pelo homem e a salvação vinda através do Senhor Jesus. Era necessário este confronto, porque o povo precisava entender que eles não eram nada, assim como eu e você não somos nada sem o nosso Deus. Cuide para não se expor demasiadamente sem necessidade. E eu acho fantástico a forma com que Jesus cuidava da sua exposição. Ele confrontava, mas ele não ficava. Lembra o que os irmãos dele diziam para ele? Não, você tem que ir lá, o povo tem que ver você. Jesus falou, não. Jesus não queria popularidade. Porque aqueles que querem popularidade falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Jesus queria a verdade, não era popularidade. Então, cuide da sua exposição nas redes sociais, nos teus relacionamentos. Cuide. Porque quanto mais exposto você está, maiores são as opressões de Satanás na sua vida para tentar te derrubar. Cuidado. Quando você tiver um desafio muito grande, destine um tempo para descansar e se preparar. Não força. Jesus tinha um momento dele, mas veja, à noite ele ia e descansava. Ele trabalhava muito bem essa relação, confrontação, exposição
descanso e preparo, porque ele sabia aquilo que vinha pela frente. Oração e jejum, gente. Muita oração e jejum. Se prepare quando você tiver um desafio muito grande na tua frente. Como que eu aplico tudo isso, então? Simples. Simples assim. Certo? Conheça a palavra de Deus. Conheça, para você saber o que você responde aos falsos mestres e às falsas doutrinas. Jesus respondia com a palavra. Sempre. Sempre com a palavra. Ele não usava suas, claro, né? Deus, né? Mas ele usava a palavra de Deus para confrontar o erro, o pecado e aquilo que estava sendo ensinado. É assim que a gente faz, gente. Quando for confrontar, não use suas palavras, não use a sua sabedoria, não use seu conhecimento, não use sua história, use a Bíblia. Só ela. Porque a palavra de Deus ela é suficiente para confrontar o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ela é mais afiada do que faca de dois gumes, capaz de discernir alma de espírito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela fala por si só, não precisa ficar querendo forçar a barra. Deixa a palavra de Deus falar. Use a palavra de Deus para confrontar os falsos mestres e as falsas doutrinas. Dê tempo para o seu corpo e para a sua mente. Crie momentos de pausa para que a sua mente e o seu corpo estejam preparados para os momentos de tensão. Se você sabe que você vai ter uma grande tarefa para fazer no seu trabalho, ou a sua família vai ter alguma grande tarefa para fazer, ou a nossa igreja tem algum grande trabalho para fazer, não importa. Separe tempo para descansar, preparar-se para isso. Oração, jejum, se prepare. Não entre de peito aberto. Não entre de peito aberto. Que aquele que entra num confronto de peito aberto é o primeiro a tomar um tiro. E não se cale diante do erro, mas responda com amor e com firmeza o pecado. O pecado tem que ser confrontado, porque Deus não habita no meio de um povo de coração impuro, de lábios impuros. Deus não convive com isso. Ó. Ó. Ah! Deu certinho. Legal? Vamos orar, gente? Pode ser ou não? Pode? Então tá bom. Ah, Deus. Estudar a vida do Senhor Jesus é ser confrontado com a nossa própria vida, Pai. Que responsabilidade que temos nas nossas mãos de sermos ovelhas que ouvem as Tuas palavras e que Te seguem. Nos ajuda, Deus, porque o Senhor sabe que tem se levantado cada vez mais lobos e ladrões no nosso meio, buscando nos roubar do Senhor e da Tua palavra. Nos ajuda a estarmos firmes nos Teus caminhos, aguentando a pressão, a opressão e a dificuldade, mas não deixando o Senhor e a Tua palavra de lado em nenhum só momento. Nos ajuda, Pai. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Antes do segundo sino, hein? Estão todos dispensados.